Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Painel de Notícias. Aproveitando que em 28 de abril é comemorado o Dia Mundial da Educação, esse é o assunto principal do programa de hoje. Seja ainda no pré-escolar ou na universidade, a sociedade tem que se voltar para a construção do desenvolvimento social e econômico do país por meio da educação. Confira. TRF1 determina que o valor da causa em ações envolvendo o FIES deve corresponder ao valor total do contrato. TRF da Primeira Região entende que não cabe exigência de cota à parte para concessão de assistência pré-escolar. TRF1 decide que servidor tem direito à licença paternidade de 120 dias em caso de falecimento da mãe da criança. Começa agora. Vem comigo. Dados do Ministério da Educação indicam que nos últimos 10 anos, mais de 2 milhões de alunos ingressaram em universidades graças ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, o FIES. Um programa do Ministério da Educação, criado em 1999, com o objetivo de financiar a graduação de estudantes matriculados em cursos com avaliação positiva do MEC em instituições de ensino particulares. Ocorre que nem sempre o estudante e o curso atendem às exigências do MEC e algumas questões chegam à justiça, como na decisão que Fátima Uchoa conta pra gente agora. Darcilene dos Santos Pereira não tinha condições de pagar a faculdade. Ela veio do Piauí para Brasília aos 12 anos e trabalhou em casas de família cuidando de crianças. Só em 2012, com 26 anos de idade, realizou o sonho de passar no vestibular e, graças ao FIES, conseguiu pagar as mensalidades do curso de letras. Quando surgiu a oportunidade de financiamento, a educação é uma área muito boa que eu me identifico. Para minha realidade, naquele momento, se não fosse o financiamento, eu talvez até hoje ainda não teria conseguido concluir um curso superior. E há quem tente contratar o financiamento, mas não consegue, como um estudante que ajuizou ação contra a União, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a Caixa Econômica Federal e o Instituto de Ensino Superior Presidente Tancredo de Almeida Neves. A intenção era efetivar a inscrição no FIES, com a formalização do contrato para prosseguir no curso de medicina. Como o valor atribuído à causa foi de mais de R$ 575 mil, a ação foi distribuída à 17ª Vara Federal do Distrito Federal, mas o juízo determinou a remessa do processo a uma das varas de Juizado Especial Federal, por entender que o valor da causa deveria ser alterado para corresponder a um semestre letivo e não ao curso completo, fazendo com que a demanda pudesse ser julgada em um JEF. Já o Juizado Especial Federal da Terceira Vara, para onde foi remetido o processo, resolveu submeter a questão da competência para julgamento ao Tribunal Regional Federal. Compete aos JEFs analisarem causas cíveis e criminais relacionadas a pessoas físicas, pequenas empresas e órgãos da administração federal, como União, autarquias federais e empresas públicas federais, a exemplo do SUS, do INSS e da Caixa Econômica Federal. E o valor dessas ações tem um limite, 60 salários mínimos, estabelecido pelo artigo 3º da Lei 10.259 de 2001. Ou seja, hoje, se o valor da causa ultrapassa o teto de R$ 84.720, ela não pode ser julgada pelo juizado especial. No TRF da Primeira Região, o desembargador federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira, da terceira sessão, sustentou que se deve considerar como correto o montante correspondente ao valor do contrato de financiamento estudantil, que é superior ao teto dos juizados especiais federais. Nesses termos, o desembargador declarou o juízo federal da 17ª Vara da Seção Judiciária do DF competente para julgar a causa. Segundo o relatório divulgado pelo Fundo de População das Nações Unidas, o Brasil está entre os países com taxa de fecundidade abaixo do nível de reposição, que é de 2,1 filhos por mulher. Fazendo uma comparação, em 1960, esse índice no Brasil era de 6,3 filhos por mulher e em 2023 ficou em 1,6. Ou seja, há 64 anos,
Quem tinha 6 filhos estava dentro da média para o padrão reprodutivo brasileiro. Atualmente, quem está dentro da média é a mulher que tem entre 1 e 2 filhos. Inúmeros são os fatores que têm levado a essa queda. Um deles, com certeza, é o custo de ter e manter um filho, que envolve alimentação, saúde, vestuário, educação, lazer, entre outras coisas. Segundo estudos, para criar um filho até os 18 anos, o custo começa em R$ 480 mil nas classes mais baixas e pode ultrapassar R$ 3,5 milhões de reais. Por isso, o benefício de assistência pré-escolar é sempre bem-vindo. Exatamente como o servidor público em Brasília, Carlos Eduardo da Cunha, contou para o repórter William Nascimento. Já ajuda em algumas despesas, principalmente remédio, né, alguns utensílios básicos, né, que é comprar uma madeira, comprar uma fralda, né, um leite. O servidor da Universidade de Brasília, Carlos Eduardo da Cunha, está se referindo ao benefício de assistência pré-escolar, também conhecido como auxílio creche, que é acreditado na folha de pagamento dos servidores públicos federais da administração direta, autárquica ou fundacional. O valor máximo é de R$ 321 por criança de até 6 anos. Para receber o benefício, basta que o servidor apresente a certidão de nascimento dos filhos ao órgão onde trabalha. Via de regra, não há necessidade de contrapartida, como taxas ou percentuais de coparticipação. No entanto, o Decreto 977 de 93 ainda gera confusão, como explica o advogado especialista em direito administrativo Igor Teles. Existe na lei uma previsão do pagamento aos servidores públicos federais desse auxílio creche, o auxílio pré-escolar, né? Esse direito é um direito que é da criança, na verdade, é paga ao servidor para fazer frente a essa demanda, só que é um ônus exclusivo do Estado. Muito embora o Estado tenha feito o seguinte, foi editado um decreto, que é o Decreto 977 de 1993, pelo Presidente da República, né? Que se aplica à administração pública federal, de modo geral, administração pública direta, autarquias, fundações, e nesse decreto foi instituída uma coparticipação, uma cota à parte a ser paga pelo servidor. E algumas entidades, alguns órgãos começaram a descontar um valor no contra-cheque do servidor público. A exigência de cota à parte para obtenção da assistência pré-escolar foi objeto de uma ação analisada pelo colegiado da primeira turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que julgou o recurso em favor dos servidores da Fundação Nacional de Saúde. A Funasa havia alegado que o servidor deveria contribuir financeiramente para o custeio do benefício em qualquer modalidade de assistência e que isso não violaria o princípio da legalidade. Porém, o desembargador federal Marcelo Albernaz observou que, pela lei, a responsabilidade pelos custos da assistência pré-escolar é exclusiva do Estado e o Poder Executivo não pode, mediante norma inferior, compartilhar essa responsabilidade com quem não tem obrigação legal. O tribunal determinou ainda a restituição do que foi descontado indevidamente dos servidores da Funasa nos últimos 5 anos. O Carlos, do início da nossa matéria, concorda com a decisão do tribunal. A gente já paga um imposto assim, bem expressivo, né, em cima da nossa remuneração, né, tanto o imposto de renda quanto o imposto do INSS, então eu acredito que não teria necessidade de a gente já estar pagando a cota à parte. O advogado Igor Teles acrescenta que existem ainda os dependentes excepcionais, que têm direito ao benefício mesmo depois da idade prevista em lei. É analisado não apenas a idade cronológica, é analisada a idade mental da criança. Então, se essa criança tiver 8 anos, tiver 12 anos, mas o médico constatar que a idade mental dela é de 1, de 2, de 3, de 4 ou de 5 anos, pode ser produzido um laudo médico, né, um relatório, e com base nesse documento fazer o pedido para poder receber esse auxílio, né, porque essa criança, obviamente, ela teria esse direito. Vale destacar que o auxílio somente é devido ao servidor ativo e, no caso de acúmulo de cargos, o servidor só pode receber por um dos vínculos. Se ambos os pais forem servidores, apenas um deles faz jus ao benefício. E por falar em educação,
Criar filhos envolve muito mais do que a questão financeira. A presença dos pais também faz muita diferença, principalmente nos primeiros meses de vida. Por isso, existem benefícios criados para ajudar nesse período, principalmente no caso de um pai solo, como na história que o William Nascimento conta pra gente. A primeira turma do TRF1 assegurou a um servidor da Universidade Federal de Mato Grosso o direito à licença paternidade de 120 dias por conta do falecimento da esposa, 5 dias após o nascimento da filha do casal. O caso chegou ao tribunal depois que a instituição apelou contra a sentença favorável ao pai. No TRF1, o relator desembargador federal Marcelo Albernaz destacou que a concessão do mesmo número de dias da licença maternidade ao pai visa proteger o recém-nascido, já que o pai tornou-se o único responsável pelo provimento das necessidades básicas da criança, tanto de cunho afetivo quanto material, e acrescentou que, no caso, na ausência de previsão legal específica, recorreu a outras fontes do direito, dentre elas, princípios como a analogia e a equidade. Ainda segundo o magistrado, é desarrazoado negar ao servidor o usufruto da licença paternidade nos mesmos moldes da licença maternidade, pois além de suportar a ausência da mãe, a filha recém-nascida seria privada do acompanhamento e proteção especial, tão necessários no início da vida. É isso, termina agora mais uma edição do Painel de Notícias, um programa produzido pela Assessoria de Comunicação Social do TRF da Primeira Região, com reportagens de William Nascimento e Fátima Uchoa, captação de áudio João Mário Salles, edição de Lucas Lima e coordenação geral de Ivani Moraes. E eu, Adriana Dutra, espero você, ouvinte da Rádio Justiça, na próxima edição do Painel de Notícias. Enquanto isso, continue conectado no nosso portal e nas redes sociais. O TRF1 está no Facebook, no YouTube e no Instagram. Tenha uma ótima semana. Até lá!